Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que está começando agora. A nossa entrevista hoje é com a cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas e integrante do Observatório da Democracia. Professora, é um prazer tê-la aqui no programa novamente para bater um papo sobre política, economia, enfim, tudo que nos diz direito. E a primeira pergunta é sobre o papel do Observatório da Democracia no contexto, né, do Estado Democrático de Direito que vivemos. Como identificar o trabalho do Observatório da Democracia? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, para estar participando mais uma vez, foi uma satisfação. E no âmbito do INCT, né, o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, a gente vem fazendo um acompanhamento aí das instituições políticas no Brasil e tem um papel também, né, de tentar, a partir das publicações, das produções que são realizadas pelos pesquisadores, né, ampliar o debate para a sociedade, né, no intuito de sensibilizar as pessoas sobre a importância, né, da preservação do Estado democrático de direito. E a gente enfatiza isso porque a gente sabe que nos últimos anos a gente teve aí muitos ataques, né, às instituições brasileiras. E o Instituto, inclusive, ele foi criado antes mesmo da gente ter, por exemplo, episódios lamentáveis como o 8 de janeiro, né, do ano passado. Então, mais do que nunca, não apenas esse INCT, o observatório, que também faz o acompanhamento dos processos eleitorais, né? Esse ano, por exemplo, é um ano que a gente tem muita demanda de fazer o acompanhamento das eleições municipais, né? Mas a gente também tem aí reforço de outros institutos, de outros observatórios que também colaboram com esse tipo de trabalho. Pois é, em 2023 o governo federal também criou o seu Observatório da Democracia, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, né? Com essa proposta de um centro de reflexões também e estudos. Qual a diferença que se poderia traduzir no trabalho do Observatório da Democracia civil, da participação popular, como também o criado pelo governo federal? Eu acredito que há uma sintonia, né, em alguma medida, porque o objetivo principal, né, de ambos os observatórios, desse INCT, né, e de outros que a gente tem no Brasil ligados a outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil, é justamente ampliar o leque de estudos, de dados, de evidências, né, e de alguma maneira também, né, fortalecer esse canal de diálogo com a sociedade. Então, o governo federal, né, junto com a AGU, criou esse observatório que tem uma afinidade, né, mas eu acredito por ser dentro, né, das próprias instituições, tem também um outro enfoque, né, no sentido ali mais horizontal, das discussões, inclusive dentro para os agentes públicos, né? As instituições como o STF, STJ, né? Exatamente, no âmbito institucional, como que os três poderes, toda a burocracia, né, no âmbito federal, elas podem também se fortalecer, se munir de informações e também colaborar com o que a sociedade civil já faz, o que as instituições de ensino superior fazem, né, as universidades. Então, acho que há uma sintonia aí nessas propostas. Pois é. E o que dizer, quando se fala em Estado democrático de direito, a gente pensa numa democracia que, na sua essência, ela é frágil porque ela abre o debate, abre as possibilidades. Como a senhora avalia a democracia no Brasil nas circunstâncias em que estamos vivendo? Gorete, a democracia no Brasil, né, se a gente pensa em termos, né, de longevos, né, longitudinal, a gente teve pouco tempo se comparado a outras democracias, né, no mundo ocidental, né? Então, a gente teve 2 períodos efetivamente democráticos. O primeiro de 46 e 64 e pós 1988, né?
com a Constituição, a nova Constituição, não é? Exatamente. É um marco, né, delimitador, são as constituições, né? A partir né, porque essa transição começa em 85, mas efetivamente em 1988, né? Mas a gente sabe que manter as instituições funcionando e considerando todas as características do Estado brasileiro, o papel que a gente sabe que as elites políticas sempre tiveram, né, no sentido de entender que muito dessas características são conservadoras, né, há necessidade de se restabelecer, de se pensar efetivamente na garantia dessa ordem democrática, do papel das instituições, no papel da sociedade também nesse processo. Então, essas discussões fazem sentido. E mais do que nunca, né? Por mais que a gente tenha momentos onde haja uma fragilização da democracia, a gente ainda pode considerar que a gente hoje vive num período onde é possível, né, proteger, né, o Estado Democrático de Direito. Tanto é que no dia 8 de janeiro, né, e o pós-8 de janeiro, a gente teve respostas institucionais importantes e ainda está tendo. Todos os segmentos importantes no sentido de fazer valer o Estado Democrático de Direito. Exatamente, né? Então houve ali uma concertação de forças no âmbito institucional e a gente também consegue perceber na sociedade uma parcela da sociedade comprometida, sim, com o resguardo da democracia e das instituições políticas no país. Pois é, e nesse contexto nós observamos que no último final de semana houve uma espécie de manifestação pela segunda vez do ex-presidente Bolsonaro, reunindo em Copacabana 32 mil pessoas, não é? Ao contrário da primeira vez que foi feita essa chamada popular, não é, para essa questão, foi registrado um número de 185 mil pessoas na Paulista. Enfim, esses números dizem o quê na avaliação política? Gorete, primeiro eu acho que é preciso resguardar. Só em uma democracia é possível permitir que movimentos de oposição, que vão na contramão, às vezes, né, dessa defesa do Estado Democrático de Direito, elas aconteçam, né? Claro que se há se passa-se do limite, há uma resposta institucional, né? A gente tem visto nesse sentido que o STF tem sido muito vigilante nesse sentido, né? A gente não tem vivido numa censura dessas manifestações, né? E aí o que significa de fato esse número de pessoas, essas manifestações? Significa que na sociedade a gente ainda tem movimentos divergentes, a gente tem um movimento de oposição que ainda é um rescaldo do que foi a eleição de 2018 e de 2022. Né? A gente tem ali um movimento ainda que se mantém coeso, né? Mas com a característica, este último evento, tinha lá o pastor Silas Malafaia, que pode ter contribuído e muito para que o percentual de participantes estivessem lá, né? Tem também uma questão de ter uma característica de comício, parecia que estávamos vendo uma propaganda eleitoral extemporânea, não é meio por aí? Na verdade, se a gente vê desde 2018... Apesar de, perdão, interrompê-la, mas apesar de que o ex-presidente Bolsonaro não tem a condição de se candidatar a nada no momento, né? Desde 2018, a gente viu vários desses episódios, né? Mesmo, né, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como presidente, né, chefe máximo, né, do Estado brasileiro, né, do Executivo, a gente viu manifestações a favor de governo, né? Uma inovação, né, que a gente não tinha experimentado, né? Então, talvez a diferença que a gente vê no que hoje se mantém são movimentos, né, com algumas características bem demarcadas, né? Com frases de efeito, com discursos muito alinhados à extrema-direita, em alguma medida ligado ao fundamentalismo religioso, né? Então, nesse sentido, eu acho que há ali, né, e não vou condenar, né,
mas há uma forma ali, talvez inadequada, né, de pensar o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, quer queira ou quer não, é laico. A sociedade é muito heterogênea, é muito plural, né, sob todos os pontos de vista, né? Então, independente de quem seja o político, ele precisa entender, compreender a sociedade, né, e ter um diálogo amplo, não é o que parece ser. Um diálogo amplo que não exclui os evangélicos também, né? Para essa discussão, porque o Zé Disseu deu uma entrevista recentemente falando que o que está havendo no momento é um governo de centro-direita, governo atual. E o que dizer diante disso? Só recapitulando um pouquinho, né, quando eu falo desse fundamentalismo religioso, em nenhum momento estou querendo excluir os evangélicos, pelo contrário, acho que é uma parcela importante da sociedade, que inclusive, né, os governos, não apenas o governo atual, precisa ter um diálogo, né, é uma característica da sociedade, né, as pessoas têm esses alinhamentos, né, em relação à religião. O problema é o fundamentalismo religioso, que às vezes quer se sobrepor a valores democráticos. Que geram, né? até guerras, né? Exatamente. No mundo inteiro. A gente já tem vários exemplos e não são bons exemplos, né, do que acontece em outros lugares. Né? E quando né, o José Disseu menciona que hoje o governo, né, atual, ele se enquadra ali num governo de centro-direita, ele está sendo muito pragmático, fazendo uma leitura realista no sentido de composição de governo. Né? Nas articulações que a gente tem visto. Exatamente. Né? Inclusive, não é novidade, porque em 2002, né, quando o Lula venceu as eleições, ele venceu com uma aliança, né, com o PL, com um partido à direita, né, do espectro político ideológico. Né? Os dois mandatos foram composto dessa maneira, e agora a gente tem aí novamente essa necessidade de composição, que eu diria que é até muito heterogênea, e nesse sentido eu acho que cria mais dificuldades para o governo Lula de negociar, porque a gente tem uma divergência maior, mas são as características reais do governo, né? Ter que negociar com o PP, né? com o PSD, com partidos que estão no espectro ideológico da direita, né? Mas é saudável, né, quando você pensa que dentro desse espectro ideológico a gente está tratando ali de política institucional, né? É diferente quando a gente vai para os extremos, né? Os extremos são muito problemáticos, é que os extremos não permitem diálogo, né? E isso realmente é algo que a gente realmente não deveria dar muito crédito. Né? Pois é, nessa entrevista, o Zé Disseu ainda acrescentou que Lula deveria se aproximar dos evangélicos, porque apesar de o Estado ser laico, nós vivemos numa nação cristã, somos todos cristãos. Ninguém pergunta, por exemplo, na rua, não, você é católico? Não, pergunta se é evangélico. E qual é a diferença do cristão ser evangélico ou ser católico, né? O Brasil, ele é majoritariamente um país cristão, né, que já foi muito mais católico do que é hoje, né? Hoje divide esse público aí com os evangélicos, que estão crescendo cada vez mais, que criaram um diálogo maior com parcelas da sociedade, né, que eu acho que isso talvez seja o diferencial, e acho que por esse motivo, pelo crescimento, pela adesão, né, dos evangélicos, todos os governos, não apenas o governo atual, eles precisam estar conectados e estar dialogando, estar entendendo também a complexidade desses movimentos, né? E dando respostas, né? No sentido, não necessariamente como a gente vê nos discursos de Cila Malafaia e outros. Extremistas, né? Exatamente, até porque nem todo evangélico é fundamentalista ou extremista, né? A gente tem uma diferença entre esses extremistas e os que são conservadores nos valores, e que tudo bem, são valores cristãos que são compartilhados por muitas pessoas de direita e de esquerda. Né? Isso não se divide, né?
Mas hoje, quando a gente fala da direita, da extrema-direita, a gente tem aí movimentos que são conservadores, mas não apenas, são reacionários, que querem reduzir direitos, que querem, às vezes, né, notam ali que a gente tem mudado em algumas direções, né, no sentido de ampliar direitos, mas essas pessoas aí fundamentalistas querem restringir, querem negar a realidade, querem negar políticas públicas, querem negar leis que protejam essas pessoas. E obrigação do Estado brasileiro, que é laico, mas que tem a população majoritariamente cristã, é olhar para todas as pessoas, exatamente, né, sem qualquer tipo de distinção. E numa democracia, né, mesmo que a gente tenha populações majoritárias, os grupos minoritários, né, eles precisam ser também respeitados e serem atendidos por esse Estado. Perfeitamente. Professora, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas, cientista política, integrante do Observatório da Democracia. Professora, falemos sobre este ano eleitoral e a questão das redes sociais, regulamentação, enfim. Como a senhora pode nos dar o cenário que certamente vamos ter nas eleições? O TSE, o STF vai conseguir, de fato, fazer aquelas mudanças que vão garantir uma eleição mais tranquila, digamos assim? Gorete, eu diria que a gente tem um componente muito grande de incerteza, né? Sem a regulamentação, né, da internet, essa incerteza vai permanecer, né? O que não significa que a gente tenha avançado muito nesse sentido, né? Então, acho que o TSE, ele tem feito esse papel de conscientização, né, da sociedade e pode ser que a gente tenha ali, né, uma eleição mais tranquila do que uma eleição estadual e presidencial, onde efetivamente as redes sociais tendem a ter uma influência maior, né? As eleições municipais, o contexto e as influências são muito do local, né? São determinantes para as eleições de 2026, né? Sim. Faz a eleição de 2024 pensando na composição que vai resultar nesse xadrez político. Não, exatamente, você está coberta de razão, né? Mas as redes sociais em si afetam menos as eleições municipais do que a eleição estadual e a nacional. É fato. Né? Porque, efetivamente, as pessoas estão preocupadas nos problemas domésticos do município, né? Então, por mais que a gente tenha uma polarização política no âmbito nacional, né? Talvez as capitais fujam um pouco, né, dessa regra, mas a maioria querem olhar ali, ó, como é que vai ser resolvido o meu problema de saneamento, o problema de mobilidade, o problema dos postos de saúde, o problema das escolas, né? Problemas que estão ali no dia a dia das pessoas, né? Agora, claro, o resultado eleitoral das eleições municipais dizem muito sobre o que a gente vai ter, né, no futuro, né, nas eleições seguintes. Inclusive, é uma força eleitoral que os candidatos que vão disputar tanto as eleições estadual quanto a eleição presidencial vão ter, né? Há uma expectativa sempre, né, de que o presidente, por mais que às vezes ele não entre de cabeça numa eleição, ele seja um cabo eleitoral forte,
né? Na última eleição municipal, o presidente estava sem partido, né? Então, ele influenciou pouco naquele contexto. E acreditava que ia ganhar a reeleição, né? Então, não houve um esforço maior. Talvez nesse sentido também, né? Além de todos os outros que a gente já sabe, pandemia, os ataques às instituições e outros, né? O fato dele não ter uma vida partidária consolidada, uma pessoa que, né, que já migrou, que não tem, né, esse histórico, que eu acho que é importante, né, até para as pessoas reconhecerem, saber o que efetivamente defendem, saber o que esperar lá na frente, né? Faz uma diferença aí em termos, né, de resultados que a gente tem político, né? O fator Elon Musk, como a senhora vê nesse contexto? É uma questão que não é só do Brasil. Se Exatamente. A gente olha hoje, né, a gente tem visto aí... Sobre a nossa ótica. Várias outras democracias, né, que estão questionando muito esse papel aí, né, que um dos aplicativos, né, uma rede social, tem tido aí, né, sobre a opinião, sobre o comportamento das pessoas, né? Então, acho que essa disputa que está tendo, né, entre a Justiça Federal Brasileira, né, e um empresário, né, das redes sociais mundiais, tende a se acomodar um pouquinho ao longo do tempo, né? Até porque isso, né, não é uma guerra só, não é uma guerra, não é uma disputa entre Brasil e o X, né? É uma disputa de várias democracias que têm percebido uma interferência muito grande aí sobre a formação da opinião das pessoas. Então, mudou bastante, né? Era uma rede que eu diria que tinha um papel importante de informação e que hoje é mais difícil, você precisa filtrar mais para tentar entender, para tentar ver o que realmente é benéfico ou não. E a inteligência artificial no contexto da eleição propriamente dita? Bom, a inteligência artificial é algo que eu acho que é um caminho sem volta. Na verdade, não é novo também, apesar do que a gente tem hoje é muito mais visibilidade da inteligência artificial, né? Eu diria que nos últimos 30 anos, de forma um pouco, né, demorada, né, a gente já tinha se apropriado da inteligência no nosso cotidiano, né? Hoje o problema é que talvez o uso da inteligência artificial esteja sendo explorado por pessoas de forma negativa, né? Mas é uma preocupação dos partidos também. Exatamente, né? porque hoje você tem aí, né, até porque a gente já tinha um problema com a desinformação, né, com a criação das fake news, né? Hoje, o que a gente está tendo é a utilização da inteligência artificial, que eu não recrimino a inteligência em si, mas utilizando a ferramenta, entendeu? Para criar uma notícia falsa muito mais degustável. E que pode decidir a eleição. E que podem influenciar a opinião do eleitor, né? Então, acho que isso sim é algo que precisa ser acompanhado de perto e a Justiça Eleitoral precisa realmente né, tentar segurar, tentar mapear, né, e tentar criminalizar se for o caso. Exatamente, porque sem a inteligência artificial a gente já sabe contabilizar os prejuízos que algumas candidaturas têm pela formulação e distribuição de falsas notícias. Agora, você imagine com a tecnologia disponível, você podendo alterar rosto, corpo, enfim, vai ser, se não houver uma regulamentação na internet, vai ser uma loucura. É exatamente isso. Acho que a gente, né, muita gente fala, mas isso você está influenciando, você está interferindo na liberdade de escolha, de expressão das pessoas. Não. Regulamentar não significa censurar, não significa proibir, significa criar regras. Como o Código Civil. Como o Código Civil, como o Código Penal, como todo o Código Eleitoral. Exatamente. Né? São normas de conduta que toda a sociedade precisa ter e que não é uma especificidade do Brasil. Né? Democracias consolidadas, né, que já têm seculares, têm, né, regulamentações. Por que não o Brasil?
Por que não o Brasil? O histórico do nosso país é marcado por muitas lutas, mas por muitas contradições também, não é, professora? É um país que foi, né, um Estado brasileiro que foi constituído de forma muito contraditória, né, onde você defendia né, princípios liberais, mas com posturas conservadoras. Né? Desde o início era assim. E isso, quer queira ou quer não, persistiu ao longo do tempo. Então, muitas pessoas que falam, estou defendendo a liberdade. Liberdade para quê? Né? Liberdade para ofender o outro, liberdade para, né, tentar, né, atacar as instituições políticas. Não, isso não é liberdade. Para disseminar mentiras também, que é pior. Exatamente. A gente vive em sociedade. Sociedade necessita também de regras de conduta, até porque é isso, né? Nós vivemos numa sociedade heterogênea. No casamento, em todas as instituições sociais, instituições políticas, instituições culturais. Né? Então, acho que é importante a gente também desmistificar. Talvez, Gorete, que eu acho que a gente precisa levar para a sociedade conceitos básicos, né? Uma cultura política mais ampla, que as pessoas possam entender e não, né, fazer confusão, aceitar né, qualquer tipo de afirmação, como se houvesse efetivamente algo no sentido oposto. Não é. Né? O que eu vejo é que há, sim, uma vontade muito grande, né, por parte das instituições, né, quando se fala em regulamentação, é realmente criar essas regras e evitar a disseminação de informações falsas, né, de tentar podar, de minimizar os danos que acontecem com as pessoas. A gente tem casos, né, não apenas no âmbito político, mas adolescentes, às vezes, que consomem informações que são irreais. Se matam. Se matam. Muitas pessoas em depressão, porque entram na internet e acham que todo mundo está vivendo uma vida maravilhosa e ele não, que não tem problemas. Então, né, isso tudo são construções que não dá. Então, a gente precisa fortalecer a sociedade nesse sentido, né, de que ela também possa entender e ter filtros, né? Esses filtros são necessários. E para que esses filtros existam, a regulamentação é sempre bem-vinda. É bem-vinda, eu diria mais, e necessária. Né? Porque a gente já vive hoje numa situação muito vulnerável. Então, um método de comunicação que atinge milhares de pessoas simultaneamente tem de se ter um cuidado maior. Com certeza. E debates também seria bem-vindo, né, professora, sobre essas questões. O que dizer? A sociedade é isso, ela precisa estar aberta também ao novo, né? Porque a gente também tem visto, e por causa das redes sociais muito polarizadas, muitas vezes você dá uma opinião, você tenta abrir um debate, mas as pessoas já olham, peraí, não, esse aqui já não quero nem ouvir, isso aqui não é bom, enfim, não dão oportunidade de conhecer para poder fazer o filtro, né? Então, acho sim que a sociedade precisa ter mais oportunidade de diálogo, de debates, de conhecer realmente, né? Mas hoje ainda existe um ambiente muito nebuloso, né? Principalmente nas redes sociais. E outro lado, a gente também tem pessoas na sociedade, até pela vulnerabilidade social que a gente ainda tem no Brasil, muitas pessoas nem têm tempo. Exatamente. Né? O que é muito ruim. Saem muito cedo de casa para trabalhar e voltam muito tarde, né? Essas pessoas querem sobreviver. Né? São, às vezes, as pessoas que ficam muito alheias ao debate, né? E que a informação que chega de forma, muitas vezes, até indiscriminada. Exatamente. E, às vezes, chega também essa informação por redes que são de confiança da pessoa. Não necessariamente significa que, por serem redes de confiança da pessoa, aquela informação é de confiança, né? Então, também tem isso. E, nesse ponto de vista, tem uma parcela da igreja fundamentalista, né? E aí não apenas evangélicos, a gente também tem entre os católicos, que às vezes disseminam também desinformação, né? É uma instituição de confiança, muitas vezes, né? Então, se chega pelo pastor, se chega, né, por pessoas que estão ali ligadas à igreja, acha que aquilo ali é uma informação verdadeira, e às vezes não é. Exatamente.
Bem, vamos chamar agora o nosso segundo intervalo. E o Frente a Frente volta já já. 1 minuto. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a cientista política Luciana Santana, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas, e nos fala aqui sobre política partidária, sobre o Observatório da Democracia, do qual ela faz parte, e outras questões relacionadas às eleições deste ano. Falemos agora, professora, sobre as eleições no âmbito do Estado de Alagoas. E, no geral, os partidos que vão conseguir, digamos assim, aumentar a sua representação. Qual é a tendência nesse aspecto? Bom, a gente, nas eleições municipais, a gente, voltando aí para o estado de Alagoas, a gente sabe que tem duas grandes forças políticas que estão disputando espaço, espaço e poder, Então, a gente tem um grupo ali, em torno do senador Renan Calheiros, e tem outro grupo que gira ali em torno do atual presidente da Câmara dos Deputados, que é do PP. Então, eu diria que MDB e PP hoje são as duas principais forças político-partidárias dentro do estado de Alagoas e que estão, nessas eleições novamente, tentando aí disputar aí o maior número de municípios para que possa sair fortalecido para a eleição de 2026. E aí, claro, a gente tem aí muito também dessa disputa entre capital e o interior, o que fortalece mais ou menos, mas essa é a dinâmica. Quais forças vão sair mais fortalecidas? Eu diria que ambas vão continuar se mantendo como as duas principais forças, mesmo que na capital, por exemplo, a gente tem aí uma grande chance do prefeito, que é do PL, ser reeleito, mas ele é do grupo do presidente da Câmara dos Deputados. Do PL, a senhora falou. PL. E observe-se que, da vinda do presidente Bolsonaro a Alagoas, o prefeito não ficou muito à vontade. Ele não estava junto com o ex-presidente Bolsonaro nas aparições que ele teve aqui no Estado. Isso significa o quê? Na leitura da ciência política? Eu vejo como estratégia política de resguardo, até porque ele quer sair vitorioso na eleição deste ano, com uma porcentagem expressiva de votos. Por mais que a gente saiba que o voto majoritário para presidente em Maceió foi pró Jair Bolsonaro, não significa que são todas as pessoas. Então, ali há pessoas também com outros alinhamentos, fora que ele também, do ponto de vista de estratégia política, ele precisa também negociar com o governo federal. Ele tem problemas dentro do município que precisam sentar na mesa, conversar com a bancada que tem ali múltiplos partidos, e também com os ministros. Então, foi uma forma dele se resguardar, tanto eleitoralmente quanto politicamente pelo cargo que ocupa. A questão da polarização eleitoral, é viável dizer que pode acontecer aqui no Estado? Bom, eu acho que a polarização
Porque é uma eleição nacional. mais pulverizada, né? Ela já está dada, mas ela influencia muito pouco o contexto local, né, no ambiente doméstico. Então, como eu já mencionei em outro momento, o que conta mais para o eleitor é o contexto ali daquele município. Né? Quais são os problemas, se os candidatos que vão se postularem, eles estão atentos ou não, se eles têm efetivamente proposta ou se eles, pelo menos, apresentam só uma maquiagem e depois não dão conta de resolver. Então, isso conta mais do que a própria polarização. Caso Braskem, nesse contexto, como a senhora avalia? Diferentemente do que a gente analisava há um ano e meio atrás, né? Hoje é algo, né, que preocupa o prefeito. Né? Ele preocupa porque não era uma pauta que há 2, 3 anos, há um ano e meio atrás, estava na agenda política e ele precisava enfrentar. Hoje há uma parcela da população de Maceió descontente, né, e que cobra, né, satisfações em relação a acordos que foram feitos. Né? Então, acho que essa é uma pauta que vai entrar nas eleições e que talvez não dê né, ao atual prefeito a unanimidade que ele, porventura, teria há um tempo atrás. Então, ele vai ter que ir para o debate, ele vai ter que responder. Né? Então, talvez esse tenha sido o ingrediente que vai trazer para a eleição municipal algo que eu acho que é importante, é você realmente pressionar aqueles que pretendem chegar àquele cargo para dizer se ele efetivamente dá conta, se ele é responsável mesmo, se ele, o que ele diz, se tem coerência ou se não tem, né? Se ele tem evidências do que ele diz, né? do que ele se propõe ali em termos de defesa. Então, a gente deve ter, né, um candidato ou alguns candidatos de oposição e, com certeza, isso vai pautar muito do debate. Então, a gente vai ter que saber se o prefeito vai estar preparado para responder à altura. Sobretudo também em relação às chuvas, né? É uma época, é uma quadra chuvosa, estamos na quadra chuvosa e, no entanto, na primeira chuva a cidade sofreu muito e muita gente cobra ações, digamos assim, para evitar uns danos maiores. Nesse sentido, o que a senhora acha? Eu acho que, apesar de não ser um problema novo em Maceió, pois é um problema que quem está naquela gestão precisa dar resposta para a população. Né? Então, quando você fala de investimentos em algumas áreas que às vezes não são prioritárias ou que não são efetivamente fundamentais, em detrimento de outras que são efetivamente fundamentais, onde a gente tem uma mudança territorial dentro do município, que essas questões não foram contempladas pela gestão atual, então ela precisa dar respostas efetivas. Né? Então, a questão da Braskem trouxe todos esses problemas. Né? Hoje não é só a questão da chuva, né? Saneamento, chuva, né? Essa questão né? de preservação, de criar, né? comitês de crise antes, né? do que os problemas aconteçam. Se antecipar aos problemas. Por né? mais que naturais, né? que sejam problemas da chuva, a gente não pode culpar a chuva. O que a gente tem que culpar é se realmente houve ações preventivas. Né? E a gente tem outros problemas, mobilidade urbana. Mobilidade urbana, são pessoas que tiveram que migrar para outras regiões que não necessariamente têm ali os serviços e as políticas necessárias. Né? Então, assim, quando a gente pensa a cidade, a gente tem que pensar por completo. Não adianta a gente dizer que está investindo no turismo, sendo que não é só o turismo que o cidadão na ponta, né, depende. Quem mora na cidade. Quem mora na cidade. Muitos dependem do turismo e o turismo é muito bom para as cidades, principalmente uma cidade maravilhosa como é Maceió. Né? Mas é importante entender que a cidade não é só isso, as pessoas precisam se locomover, as pessoas têm necessidade, né, de cuidar da saúde, né? de ter educação, de infraestrutura, e isso também cai na conta do prefeito, porque a responsabilidade é dele. Pois é. Ainda sobre as eleições, o jovem que manuseia mais frequentemente as redes sociais, ele vai ter uma melhor condição de escolha ou não?
Isso é uma pergunta complexa, né, que eu diria que eu não tenho uma resposta, né, até porque a gente tem isso, né? O comportamento político das pessoas tem mudado muito e muito pelas novas tecnologias, pela própria conjuntura política que a gente tem. Então, é difícil você dizer que a gente tem um filtro maior ou menor por parte dessas pessoas, né? Eu sempre defendo que a gente tenha políticas públicas efetivas que ajudem essas pessoas a ter as condições de serem autônomas e poderem fazer decisões, tomar decisões que sejam efetivamente conscientes, né? Então, isso é o que eu defendo. A questão da neutralidade, quando se coloca, sempre que se faz uma pesquisa, muita gente faz a opção pela neutralidade, não informar. Por que isso ocorre? A gente tem muitas explicações, né? Inclusive pela própria criminalização que as pesquisas têm tido nos últimos anos. Se a gente viu o que aconteceu lá em 2022, a gente foi um boom, né, de questionamento sobre os resultados, né? Mas a gente nunca deve ler dados de uma pesquisa de forma isolada. A gente precisa entender o contexto, primeiro o contexto no qual a pesquisa aconteceu, né? A gente tem que entender se houve fatos novos da conjuntura que influenciaram ou não, né? E quer queira ou quer não, um ambiente mais polarizado faz com que as pessoas tenham mais insegurança de revelar suas preferências políticas, né? Então, é isso que acontece. Então, sempre que a gente tem uma pesquisa eleitoral, sempre que a gente tem esses dados, a gente precisa contextualizar e não ler ele friamente, né? Olhando como se ele também fosse responsável por dizer tudo e explicar tudo sobre aquela eleição. E muitas vezes essas pesquisas, elas são divulgadas praticamente às vésperas da eleição. Tem até de boca de urna, né, que sai no dia da eleição. Enfim, como é uma disputa, eu diria, terrível para quem participa e para o eleitor, não é? Não é algo novo, né? Na verdade, as pesquisas sempre foram ali muito questionadas, mas talvez se não mantém na conjuntura um pouco com mais resquícios da própria polarização. Mas eu acredito que a informação em si é importante. Eu acho que as pesquisas têm um papel fundamental. O problema é saber como elas estão sendo divulgadas, por quê e com qual intenção. Essa talvez seja a diferença. Né? A gente sabe que os próprios partidos, os próprios candidatos fazem ali, estão monitorando em tempo real sobre as condições dos seus candidatos e candidatas, né? Agora, só aquelas que são registradas no Tribunal Superior Eleitoral é que são divulgadas, e muitas delas são ligadas a veículos de comunicação, né? E tem esse intuito de tentar trazer informações, de criar notícias, né? Enfim, mas aí é isso. A gente precisa também saber ler essas informações que chegam, independente se elas chegam 6 meses antes das eleições ou se elas chegam ali, né, no dia da boca de urna. Pois é. E aquele componente que nós observamos nas eleições presidenciais, né, de que famílias estavam se separando, né, por opção política, essa questão deve permanecer ou está meio arrefecida? Eu acho que merece um estudo, na verdade, né? Essas brigas familiares por causa de política. Eu acho que algumas permanecem, né? Outros a gente vê que tentam não deixar que a política adentre outros tipos de assunto e outras necessidades, né? Que estão no campo doméstico das pessoas, né? O campo familiar, enfim. Mas respiramos, né? Política, né, professora? Mas é isso. Mas as pessoas, elas têm que ter a liberdade de se posicionar. E cabe ao outro, independente de ser familiar, de ser amigo, de ser colega de trabalho, né? Tentar respeitar, né? E aí é isso. E o que as precisam também entender é que existem limites. É aquilo que a gente falou, não adianta você atacar, chegar, quebrar o patrimônio público e achar que aquilo ali é liberdade de expressão. Não, não é posicionamento político, né? Aquilo ali é um crime, né? Agora, você dizer quem que você prefere politicamente, que partido você tem, né, mais familiaridade, democrático. isso faz parte da democracia. Pois é.
Pois bem, infelizmente chegamos ao final da nossa conversa e aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação, professora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.